Vocês sabiam que os alemães só voltaram a usar as cores da bandeira nacional na Copa de 2006, que foi realizada na Alemanha? Pois é, gente. Por causa do passado nazista, nenhum tipo de manifestação patriótica era visto com bons olhos. Nessa época que aconteceu a Copa, o jornalista Matthias Matusek, acho que talvez seja isso, ele disse algo que mostra o nível da preocupação dos alemães de não parecerem patrióticos, nacionalistas, de não parecerem nazistas. Ele falou o seguinte, abre aspas, quando a palavra nação é mencionada neste país, chama-se imediatamente a Guarda Civil, o sociólogo ou o médico. Fecha aspas. O jornalista é autor do livro Nós Alemães, porque os outros podem gostar da gente. Esse livro foi lançado no ano anterior à Copa de 2006 e virou um best-seller na hora. Numa entrevista, ele explicou que o livro era uma espécie de treino de relaxamento para que os alemães conseguissem usar as suas cores sem terem o passado pesando na consciência, sem achar que seriam olhados como nazistas. Isso te lembra alguma coisa? Pois é, a maioria dos perfis bolsonaristas, os perfis de extrema direita nas redes sociais, tem a nossa bandeira como marca registrada. A gente tomou horror ao uniforme verde e amarelo. O hino nacional virou trilha sonora de passeata que pede intervenção militar. A gente tem falado sempre disso. Eu vejo uma bandeira pendurada numa janela e imediatamente eu penso, bolsominion. O Brasil tá diferente, né? Domingo, dia 20, começa a Copa do Mundo. E eu, pelo menos, não tô vendo aquele clima gostoso do qual eu me lembro na maioria das Copas que eu passei durante a vida. Esta semana, o presidente eleito disse que o Brasil voltou. Essa fala do Lula é sobre o protagonismo do país nas relações internacionais. Mas depois eu fiquei pensando que há outras camadas numa frase tão curta, mas muito objetiva e muito poderosa. E justamente nesses dias que antecedem a Copa, eu me peguei pensando numa pergunta que surgiu na mesa do meio, mas é uma pergunta que vem sendo repetida em vários lugares. A gente vai conseguir usar de novo a camiseta amarela? A gente vai conseguir recuperar os nossos símbolos nacionais? As respostas que eu vejo por aí são as mais variadas. Mas quando eu lembrei desse exemplo dos alemães, eu me perguntei se a Copa do Mundo não é exatamente a oportunidade que a gente precisa para começar esse resgate. Bora falar sobre isso? Já já, depois da vinheta. Bruno! Meu nome é Marilis Pereira Jorge. Se você está chegando por aqui agora, seja bem-vindo ao meu cantinho aqui no meio. Se você já é meu parceiro de todas as semanas, por favor, não esquece de dar um like bem gostoso aí e compartilhar o vídeo com os amigos e a família. E vamos embora continuar esse papo. Eu não sei você, mas eu me lembro onde eu estava em todos os anos na Copa do Mundo, desde 1982, quando o Brasil foi desclassificado e o meu pai levou meu irmão e eu para tomar um sorvete e esfriar os ânimos dele. Eu certamente não entendia muito bem a dimensão de tudo aquilo, mas eu ainda lembro da cara de desconsolo do meu pai e do silêncio sepulcral na cidade. Você deve ter muitas lembranças de Copas, deve se lembrar de onde estava, dos amigos, das festas, das celebrações, das frustrações também. Outra coisa que eu me lembro é de sempre me preparar, comprar uma camiseta para torcer, combinar com os amigos em que lugar a gente veria os jogos. Eu acho que eu nunca estive tão desconectada da Copa do Mundo. E olha que em 2018 eu estive na Rússia e tive de novo aquela sensação de nunca mais eu perco uma Copa na vida. Porque é muito legal. E claro que não foi assim. Muito tem a ver com esse ano pesado que a gente ainda está passando, mas também com essa sensação de que essa coisa de torcer pelo país desse jeito, como a gente tem visto, é coisa de extremista. Com tudo que aconteceu nos últimos 4 anos, muitos de nós se afastaram desse sentimento aí que une as pessoas e que sempre foi celebrado durante competições esportivas. Fala sério, dava ou não dava orgulho ser brasileiro toda vez que o Ayrton Senna erguia a bandeira ali depois da vitória e tocava tan tan tan
e hino nacional. Quantos de nós não vibramos com o vôlei feminino? A gente acabou de perder Isabel, uma das jogadoras mais importantes da nossa história, mas também aquela brasileira que sempre nos encheu de inspiração, porque além de tudo era uma pessoa espetacular. Eu tô com saudade do Brasil, eu tô com saudade desse Brasil. Eu acho que muitos de nós estamos. Agora, não tem 10 anos que isso tudo começou. As nossas cores, verde e amarelo, encheram as ruas em favor do impeachment da presidente Dilma como um contraponto ao vermelho, que é a marca registrada do PT. E a partir daí, bandeira, hino, o verde e amarelo passaram a ser evitados por todo mundo que era contrário ao afastamento da ex-presidente e hoje também por opositores do governo. Eu não uso camiseta da seleção há muito tempo. E olha que isso já foi por causa da CBF, mas essa é uma outra história. O fato é que esse tipo de atitude acabou dando de bandeja parte da identidade do país aos radicais, que fizeram o quê? Pegaram bandeira, hino, a camiseta, fizeram de reféns dessa estética bolsonarista cafona. O problema, um dos problemas, é que quando a gente se afasta dos nossos símbolos, a gente facilita o trabalho da extrema-direita. Porque ela busca estabelecer essa falsa dicotomia entre cidadãos verdadeiros, como eles mesmos dizem, e aqueles que eles dizem que são menos comprometidos com a nação. Isso, claro, que não acontece só no Brasil. É uma tendência ao redor do mundo, onde os radicais se apropriam da bandeira nacional para chamar os críticos de inimigos da pátria. Você já deve ter sido chamado assim. Na Finlândia, por exemplo, o leão e a cruz, que são imagens nacionais, hoje são associados a grupos xenófobos. O Trump também tentou se apropriar da bandeira americana. É a mesma tática do partido da extrema-direita, AfD, na Alemanha, que acusa os demais, os outros, o que eles consideram que não são patriotas, de terem vergonha dos símbolos alemães. Foi isso que o Bolsonaro, parlamentares aliados e apoiadores dele fizeram e ainda fazem. Na prática, gente, eles tentam acabar com esse sentimento de pertencimento dos brasileiros que são contra o extremismo do governo. E funciona. A gente tomou horror ao verde e amarelo, ao hino nacional, virou trilha sonora de passeata golpista e aquilo que eu falei um pouco antes. Bandeira na janela significa o quê? Moradia de bolsominion. Agora, ainda que não seja uma competição, pelo menos o que a gente está vivendo aqui, talvez esteja na hora da gente mudar esse jogo. Não é só a democracia que precisa ser restabelecida. Não é só o Bolsonaro que deve ficar na história como um extremista derrotado. A gente precisa resgatar o país. A gente precisa resgatar esse sentimento de que a casa é de todos. O Brasil não é dos bolsonaristas. E não precisa ser patriota para abraçar os nossos símbolos, dar um basta nessa tentativa de ocupação orquestrada pela extrema-direita, que insiste em negar uma vocação que é nossa, insistir a nossa vocação multicultural. Mesmo que você não goste de Copa, que você não goste do Neymar, eu não gosto do Neymar, mas eu gosto muito de Copa, eu amo Copa, acho que Copa é incrível. A gente precisa fazer as pazes com o Brasil, a gente precisa fazer as pazes com as nossas cores. Só na Copa do Mundo em 2006, quando o país sediou a competição, os alemães voltaram a exibir as cores do país em bandeiras e camisetas. Esse tipo de manifestação patriótica foi completamente desestimulado desde que o nazismo se apoderou dos símbolos nacionais, que já existiam antes do Hitler. Mas só durante a Copa em 2006, durante um evento esportivo, a Alemanha voltou a ser tomada pelas cores preto, vermelho e dourado. Mas isso não significa que não tenha havido muita reflexão. A imprensa, por exemplo, questionava se os alemães, diante do passado nazista, poderiam se dar ao luxo de ostentar suas cores. Olha que loucura. A conclusão foi que havia naquelas manifestações um novo tipo de patriotismo, um patriotismo descontraído, um patriotismo que se vê em competições esportivas, um patriotismo que é esperado, que é celebrado, que é divertido, que é saudável. Tanto que fora dessas situações ainda há resistência de demonstrações dessa natureza. Tem um episódio que a gente tem um videozinho aqui, que aconteceu em 2013, a então chanceler alemã Angela Merkel arrancou a bandeira das mãos de um companheiro de partido num evento político. É uma preocupação legítima separar o que é amor pelo país e a possibilidade da volta de um passado tenebroso.
Mas é importante também das novas gerações a chance de dar outro significado a isso que se chama de patriotismo. Nós, brasileiros, sabemos como ninguém exercer esse patriotismo saudável e divertido. Não é à toa que a torcida brasileira seja festejada ao redor do mundo. Ou pelo menos era festejada. Eu, por exemplo, me lembro de sempre ter sido saudada em todos os lugares onde eu estive ao redor do mundo quando eu vesti uma camiseta do Brasil. Era gostoso, me dava orgulho, mas era um sentimento de orgulho do país maravilhoso onde a gente vive. E de um povo maravilhoso que existe aqui, que não tem nada a ver com essa galera fascista que a gente tem visto por aí. Eu sei que é difícil não relacionar todas essas coisas a essa extrema-direita que saiu do armário. A gente tem visto nessas manifestações antidemocráticas que estão acontecendo pelo país, tudo isso ser colocado a serviço do golpismo. Agora, cabe a nós, democratas, resgatar essa parte da nossa identidade. Vai ser difícil, sim, mas a Copa do Mundo pode ser o primeiro capítulo dessa virada. E não para por aí. A gente tem outra oportunidade, que é a posse do novo presidente. E eu espero, do fundo do meu coração, que os eleitores do presidente Lula, que vão participar da posse em Brasília, deixem o gramado da esplanada dos ministérios todo verde e amarelo. Os que vão celebrar a volta do presidente Lula em bares, nas ruas, na casa com a família, tirem o verde e amarelo do armário. Quando tudo isso passar, e vai passar, gente, os símbolos que vão ficar do bolsonarismo vão ser uma mistura de arminha na mão, de embalagem de cloroquina, de motociata, de pão com leite condensado. A bandeira, o hino, as cores vão voltar a ser nossas. Eu espero que esses símbolos recuperem a alegria que sempre tiveram. Será que pode ser agora? Já a partir de domingo, quando começa a Copa? Eu vou comprar minha camiseta.